Hoje no Cartório Contemporâneo. Vejamos mais sobre protestos com Dr. Breno de Andrade. Conversamos sobre a Lei 14.382 com Bernardo Kesi e Cristiano Cassetari. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Breno de Andrade Zoeller Santa Helena é graduado em curso de Ciência Jurídica pelo Instituto de Educação Superior de Brasília, com especialização em Direito Público pela Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira, especialização em Direito Registral Imobiliário pela PUC de Minas Gerais, mestrado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e doutorado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Vice-presidente do Instituto de Estudo de Protestos de Títulos do Brasil, Seção Distrito Federal. Diretor de protesto da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Ele falou conosco sobre o cartório de protesto. Olá, doutor Breno, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Doutor Breno, o que faz o cartório de protesto? Bem, o cartório de protesto ele tem duas funções. A primeira, que é por excelência dele, que é recuperar créditos, né? E o segundo, quando ele não consegue a recuperação do crédito, ele comprova a inadimplência do devedor. Originariamente, né, ele servia só para caracterizar essa inadimplência. Da lei cambial do começo do século passado, ele servia para isso. Você tinha que caracterizar que o devedor não tinha efetuado o pagamento, né, para cobrar dos outros coobrigados, então você protestava o título, né? Com o tempo foi se vendo que essa chance de manifestação, essa chance de pagamento que se dava ao devedor, ela era efetiva. Então, o devedor, muitas vezes dentro do prazo, né, que lhe era dado para se manifestar ou pagar, ele efetivamente pagava. Então, o protesto ele foi migrando de algo que só comprovava, né, a inadimplência do devedor para um mecanismo eficiente, né, para a cobrança de dívidas. O serviço eletrônico e as atividades digitais já são realidades nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia os serviços prestados pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliões de protesto de títulos, o SEMPROT? Então, naturalmente o protesto foi ganhando com o tempo, né, a aceitação do público e como todo serviço público ele precisava, né, se modernizar. Então em 2009 se cria a Central de Protestos, na verdade se regulamenta, né, ela já tinha seus primórdios antes, alguns testes, centrais de distribuição de arquivos, né, e então se implementa essa central. É interessante que ela em 2019, ou seja, pré-pandemia, né, ela dá esse salto, o serviço público de protesto ele dá esse salto para essa era de informatização e isso acaba, então, permitindo com que credores e devedores eles tenham um ambiente seguro para que eles possam, então, proceder com o serviço público, né? A Central de Protesto, atualmente, ela é indispensável para o protesto, né? Ela serve tanto como um ambiente que as pessoas podem acessar e fazer, né, utilizar o serviço de uma forma eletrônica, como vários outros que têm surgido, né? Bem como a central, ela permitiu a nacionalização também do protesto. Então, às vezes, o credor, ele não está no mesmo estado que o devedor. Então, ele tem uma urgência para protestar em outros lugares. Então, a central ela também é um mecanismo importante para a nacionalização do protesto, né? O serviço público é prestado para todo o território nacional, né? Que pode ser feito de uma forma muito cômoda para o credor e também, consequentemente, para o devedor, né? Em todo o território nacional via essa central. Doutor Breno, eu queria que o senhor falasse para nós sobre o protesto gratuito, sem pagamento antecipado. Quais os títulos podem ser protestados e como funciona a inclusão do protesto e seu cancelamento ou baixa? Vamos lá. Então, em 97, a lei, né, de Estatuto do Protesto, né, a lei de protesto, ela previu várias situações, onde você teria postergação do pagamento antecipado pelo credor e outras situações, né? Mas foi se vendo que isso muitas vezes acabava onerando o credor. O credor ele tinha uma dificuldade, porque ele já tinha um título não pago e ele precisava, então, resgatar esse dinheiro, né? E ele ficava acanhado em ingressar mais recursos para algo que para ele via, às vezes, como prejuízo que ele já estava amargando. Então, também em 2019, o Conselho Nacional de Justiça, ele nacionalizou, né, a postergação dos emolumentos. Em que sentido? O credor, então, não tem mais custos
para apresentar títulos por protesto. Então, ele pode protestar os documentos de dívida que ele tem sem custos adicionais, que é ótimo, numa tentativa dele de resgatar esses valores. Os custos eles foram repassados todos para o devedor, como já era antes, né? Mas ele não precisa mais adiantar. Há um limite, né, em relação aos títulos que são beneficiados por essa gratuidade, né, de 1 ano. Os títulos apresentados a protesto até 1 ano, eles são gratuitos, eles são apresentados de forma gratuita. Por mais de 1 ano, ou seja, títulos que venceram há mais de 1 ano, entre a data do vencimento e a data de apresentação, esse sim cai na regra geral da lei, que pode ou não, a depender do Estado, você tem uma cobrança antecipada, uma cobrança no ato de protesto, né, ou outro tipo de cobrança ao credor. Então, qual é o importante? O protesto ele é gratuito para títulos que são apresentados até 1 ano após o vencimento deles. Em relação a quais os títulos que podem ser protestados, né? A Lei Cambial ela previu o protesto para títulos de crédito. Por quê? Porque títulos de crédito você tinha co-obrigados. Então, você tinha avalistas, dependendo, endossantes, né? Que eles iam avalista, eles se co-obrigavam com o principal, principalmente, né? Assim, o principal, que é aquele que emitia o título de crédito, né? Já os endossantes são aqueles credores que iam passando esse crédito para frente, né? O problema era, todos eles deveriam pagar o título, né? Mas, uma vez que era apresentado a eles para pagar o título após o vencimento, eles sempre se restava uma dúvida. Se esse título já não tinha sido previamente pago por outro credor, né, no caso endossante, ou pelo devedor principal, aquele que emitiu o título de crédito. Então, o protesto ele entrou como uma forma de caracterizar, uma forma de você provar que aquele título não tinha sido pago. Então, por isso que, né, a principal função, a histórica do protesto, é isso, provar que não tinha sido pago para que você pudesse cobrar, principalmente desses outros garantidores do crédito, né? Em 97, né, com a Lei 9.492, se expande para documentos de dívida, então algo muito mais abrangente. Atualmente, qualquer documento de dívida, desde que tenham 3 elementos, que é que ele seja certo, ou seja, ele tem que estar documentado, porque você pode ter dívidas não documentadas, né? É um empréstimo verbalmente, outras formas, né, que não estão materializadas no instrumento, em um documento, né? Então, se ele for certo, está documentado. Se ele é líquido, ou seja, o valor que ele vai ser cobrado é claro, ele está, às vezes, no próprio instrumento, você diz, deve quanto? R$1.000. Isso é certo, está no documento, isso é líquido, porque ele está disposto ali e ele é exigível, né? O protesto mais comum, que é o de cobrança, que é o principal, né? Você precisa ter um documento que ele já venceu. Para quê? Para que você caracterize que ele não foi pago, né? Então, os documentos podem ser de qualquer tipo de documento de dívida, né? Desde que ele seja certo, líquido e exigível, né? E qual o prazo, então, desses documentos? Uma vez que ele vence, até quando que eu posso protestar? Não há um prazo definido. Os documentos de dívida, as dívidas em geral, elas estão sujeitas à prescrição, quando elas deixam de ser exigíveis, né? Então, seria uma limitação. Mas essa questão da prescrição, ela muda de dívida para dívida, né? Uma pergunta, e aí, mas se eu apresentar esse documento, o tabelião vai obstar? Não. A própria lei prevê que não é papel do tabelião nem verificar prescrição e nem decadência. Ele não vai verificar se transcorreu já aquele prazo do título, que ele já venceu há muito tempo. Isso é uma responsabilidade do credor. Ele tem que ver se aquela dívida, né, ela ainda é exigível do seu devedor. Esses prazos geralmente oscilam entre 2, 4, 5 anos ou prazos contratuais até de 10 anos, né? Então, tem uma variedade grande, né? Em relação, então, não é verificado, né, essa questão de prazo, mas, na prática, se vê que o outro efeito do protesto, além de caracterizar a dívida, que é o efeito de resgate desse valor, de você conseguir reaver esses valores, ele é muito mais eficiente quando você tem uma proximidade entre o vencimento da dívida e a apresentação do protesto. Um título que vence recentemente, quando apresentado ao protesto, ele tem uma alta eficiência, assim, o protesto tem uma alta eficiência. Então, você chega a atingir 70% ou mais, às vezes, de recuperação. Quanto mais para frente, quanto maior o hiato, né, a diferença entre o tempo do vencimento e o tempo da apresentação, você começa a ter problemas
operacionais, por assim dizer, porque é mais difícil você encontrar o devedor já botou outras prioridades na frente em relação ao pagamento daquele título, bem como está se aproximando do prazo de prescrição. Então, o prolongamento do prazo para apresentação em relação ao vencimento do título, ele vai diminuindo, por assim dizer, a eficiência do protesto, né? Há um prazo? Não há um prazo, mas apresentar títulos mais próximos do vencimento ou logo após o vencimento, você tem uma chance muito maior de conseguir reaver aquele valor que lhe é devido. Doutor Breno, quais as vantagens do protesto em relação às outras formas de cobrança de dívidas? Vamos lá, o protesto a gente poderia resumir em 5 características para o protesto, né? O primeiro que a gente já falou que é a gratuidade, né? Enquanto outros, o acesso ao judiciário ou através de empresas de cobrança, você acaba tendo um custo, né, para o credor. O protesto, sob o prisma do credor, ele é gratuito, que é uma grande vantagem, né, em relação às demais, né? O segundo, que é a forma de acesso. O protesto ele é um serviço público e ele é, por assim dizer, democrático, né? No sentido que qualquer pessoa pode se utilizar do protesto, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, e não há necessidade de profissionais para intermediação. Exemplo, uma execução judicial, você precisaria, a depender do valor da dívida, você precisaria ter um advogado, por exemplo, né? Então não há essa necessidade, as pessoas mesmo podem apresentar. Para que isso fosse eficiente, o protesto ele também tem a terceira característica, que ele é fácil, né? Por exemplo, a gente comentou da Semprot, né? A central de protesto, né? Que hoje é feito, né, eletronicamente, né? A central de protesto, para que você venha protestar, né, você pode acessar lá semprotnacional.org.br, então sem, né, CEN de central, prot de protesto, semprot, P-R-O-T, nacional, tudo junto, .org.br, e lá se você dá uma olhada no canto direito superior, tem um botão grande azul chamado Proteste Já, né? Basicamente você faz lá o seu cadastro, né? Você vai precisar fazer algumas declarações, dar dentro de responsabilidade, mas você preenche um formulário, anexa a imagem do título e manda para protesto. Aí já acabou, por assim dizer, a atividade do credor. Ele já enviou para protesto. Todo o procedimento depois, ele se continua independente dessa ação do credor. Isso é muito bom, por quê? Porque qualquer pessoa que conseguir preencher lá, acessar, fazer o cadastro, digitalizar o título e enviar, ele já está utilizando o protesto. Então, ele é fácil também. Junto disso, você tem a velocidade, que hoje em dia é muito importante. As pessoas têm pressa, né? As pessoas precisam das coisas a todo momento. Então, a questão da velocidade. O procedimento do protesto ele é muito curto. Os prazos legais são 24 horas, 3 dias e assim por diante. De tal forma que todo o procedimento do protesto, ele meio que consegue se concluir em uma semana. É difícil você ter uma outra solução, né, igual, seja um serviço público, com fé pública, etc., que você tenha tão curto. Em uma semana, a maior parte dos protestos ele já se conclui, ou com pagamento do título, ou com efetivo protesto do devedor, né? Então, ele é gratuito, ele é acessível a todos, ele é fácil, ele é rápido e, como a gente começou comentando, ele atualmente pode ser integralmente eletrônico, né? Então, você consegue, de uma forma eletrônica, acessando lá semprotnacional.org.br, você consegue fazer todo o procedimento de forma eletrônica. Então, são 5 características que, para um serviço público ou para qualquer tipo de serviço, são bem relevantes. Existe algum valor mínimo ou algum prazo para protestar uma dívida? Vamos lá. Em relação ao prazo, a gente comentou antes que não existe um prazo específico, né? Isso depende de uma análise pelo credor da questão de prescrição, mas, via de regra, se tiver aí dentro de um ano, é tranquilo que está, né, tanto aparado pela gratuidade, como ele provavelmente não prescreveu esse título. Então, não existe um prazo específico. Ele não tem nem valor mínimo e nem valor máximo. Então, qualquer tipo de valor, desde uma dívida pequena ali de 10, 20, 30 reais, até uma dívida gigantesca entre pessoas jurídicas de milhões, ambos podem ser protestados. Não existe nenhuma limite, nem de valor e, assim, nem um limite de prazo, né? Lembrando que tem que ver as questões, o credor tem que ver as questões de risco em relação à prescrição, né? E também a questão da eficiência, que quanto menor o prazo de apresentação, melhor é o serviço de protesto.
A recuperação de dívida alcançada pelo protesto pode ser maior do que alcançada pela negativação? Bem, o protesto ele abarca a negativação, mas ele vai além da negativação, né? Então eu diria que sim, é uma chance maior. Por quê? Como a gente comentou, o protesto, ele tem o procedimento do protesto, ele dá uma oportunidade também ao devedor de adimplir, dele pagar o título, né? Geralmente negativações, quando são feitas nesses birôs de crédito, né? Você vai e simplesmente inscreve, mas no protesto ele tem um procedimento. Primeiro que é avaliado o título, né, nos seus elementos formais. Vê se o título tem aptidão. Ok, é avaliado se ele tem aptidão, o título está ok, que é uma primeira segurança, até por assim dizer, do devedor. Ele é intimado, esse devedor. Uma vez intimado, né, ele vai lá no endereço onde ele mora, né, e vai deixar lá com uma pessoa apta, dizendo, olha, vai ser protestado daqui a 3 dias. Mas dá-se a oportunidade ao devedor para que ele pague. Se ele, nesse prazo, né, de 3 dias, ele paga efetivamente o título, né, todo mundo sai satisfeito. O devedor não é nem negativado e nem protestado, né, bem como o credor, ele satisfez o que ele queria, que era o valor, né. Agora, se transcorridos 3 dias, ele não é feito o pagamento pelo devedor, ele também não alega nada, né, o título ele é protestado. Então, essa caracterização formal de que ele ficou inadimplente. Esse, então, seria quase o fim do protesto. Por quê? Por que é quase? Porque uma vez que ele é protestado, essas informações elas são fornecidas para as entidades de defesa do crédito, né? Serasa, SPC, etc. Elas então se abastecem dessas informações do protesto para os seus cadastros de negativação. Então, quando você protesta, muitas vezes você já está abastecendo, primeiro que você tem uma chance de receber, é uma forma de receber, e segundo, que ainda que você não receba, você acaba abastecendo sem custo para você, mais de um órgão de proteção do crédito, ou seja, como se você também negativasse. Então, ele vai além da negativação. Ele inclui ao seu final, quando não é satisfeito, a negativação como um de seus efeitos. Como funciona o protesto de sentença em cartório? É possível cancelar um protesto de título judicial? A sentença judicial, como documento de dívida por excelência, né, já se discutia se poderia ou não. O fato é que o atual Código de Processo Civil, ele chancela, sim, ele diz que pode e até deve, né, ser protestado, né, a sentença judicial, para dar efetividade a essa sentença, né. Isso aí o próprio Poder Judiciário ele emitiria uma certidão daquela sentença judicial, caracterizando, né, essa documento, como documento de dívida, que é, então, enviado, que pode ser enviado, levado ao cartório de protesto, ou via SEMPROT, né, para que seja iniciado o procedimento. Então, vai novamente se intimar o devedor para que ele venha pagar. Se ele não pagar, vai ser efetivamente protestado. Uma vez protestado, não pagou, né, o devedor depois, ao decidir quitar essa dívida dele, ele pode fazer frente ao seu credor. E aí, com esse comprovante de quitação, ele então se dirige ao Poder Judiciário e comprova que foi quitada aquela dívida, né? O Judiciário, então, oficia aos tabelionatos, né? Para que eles cancelem esse protesto e aí o devedor, que é o responsável, recolhe os emolumentos do protesto e aquele protesto é efetivamente cancelado. O senhor tinha falado da central online da SEMPROT. Mas caso o cidadão ainda tenha alguma dúvida relacionada ao cartório de protesto, existe alguma plataforma online onde ela pode se instruir? A própria central, né, a SEMPROT nacional.org.br, ela tem várias informações dentro dela, ela não serve só para isso, né, só para protestar, ela também presta esclarecimentos a qualquer cidadão para que ele possa entender o que é o protesto, como que se faz o protesto, então ele tem lá as informações, né? E de uma forma geral, googando, né, ou procurando na internet, você consegue encontrar bastante material, até que existem centrais estaduais e os próprios tribunais de justiça fornecem informações sobre o protesto, uma vez que é um serviço público. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação do cartório de protestos na prestação de serviços à população? Há um movimento muito forte, né, nessas últimas décadas de desjudicialização, né? Então, o judiciário, principalmente pós-redemocratização, ele acabou recebendo muitas demandas populares e esse anseio, né, da sociedade em que ele prestasse vários serviços e resolvesse vários problemas sociais. A questão é que ele tinha limites, ele começou a ficar muito demandado e isso dificultou, por assim dizer, a prestação jurisdicional, né? Então há um movimento forte de
diminuíam a dependência do judiciário, atribuindo aos cartórios extrajudiciais várias atribuições que tenham baixa litigiosidade, né? Ou que não tenham decisões mais graves a serem tomadas, que mantém-se, então, no Poder Judiciário. Isso a gente viu, por exemplo, com o procedimento de divórcio e inventário no extrajudicial, a questão de retificação de matrícula, retificação de assentos de nascimento, de óbito. Então, há um movimento forte nesse sentido de dar mais atribuições, mais tarefas ao extrajudicial como uma forma de equalizar ou de atenuar as demandas em relação ao Poder Judiciário, né? Dentro desse mesmo contexto, por exemplo, há proposta no Congresso que tentam levar para os cartórios extrajudiciais as execuções, né? Execuções de títulos, né? Execuções de títulos judiciais, extrajudiciais, de tal forma que os cartórios de protesto, como já lidam, né, com dívidas, com documentos de dívidas, possam também exercer essa função pelo judiciário de dar liquidez ou dar essa execuibilidade às suas decisões judiciais, a outros títulos extrajudiciais. Mas isso ainda é uma perspectiva do cartório de protesto, né? Há também, isso já previsto em normas do CNJ, a possibilidade de renegociação da dívida uma vez protestada, né? Isso que ainda deve ser melhor implementado, ainda será melhor implementado, de tal forma que o cartório de protesto não só chegue até o efetivo protesto, mas como ele continue após protestada a pessoa, tentando esse resgate do valor em benefício do credor, né? Ou de solução dessa relação jurídica credor-devedor. Então, existem várias possibilidades aí ainda para que o cartório de protesto eles possam ofertar ou auxiliar a sociedade de uma forma geral. Doutor Breno, uma satisfação em tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu agradeço a oportunidade de estar contribuindo aí com o projeto, né? Tabelionatos são responsáveis por atos jurídicos da vida civil das pessoas, como escrituras públicas de união estável, divórcio, compra e venda, entre outras. Cartório ou tabelionato? Se você ainda tem dúvidas sobre como funcionam esses serviços e se há alguma diferença entre os dois, nós vamos te explicar. Na verdade, o tabelionato de notas também é conhecido como cartório de notas, ofício de notas e ainda serviço notarial, ou seja, os dois são o mesmo. Porém, o termo cartório é o mais usado, apesar de não ser o correto, dificultando o entendimento do que fazem os serviços notariais dos serviços de registro. Doutor Alan, a Mara Rúbia, de Lusiânia, Goiás, está perguntando por que os tabelionatos são tão importantes e quais serviços ele presta. Olha aí, essa pergunta aí, qual a importância, né? Os cartórios, a grande importância de um tabelionato, ou seja, um cartório de notas, é a paz social que ele gera, né? A segurança que ele dá às pessoas. Então, por exemplo, você quer vender o seu carro, você vai a um cartório de notas, tabelionato de notas, esse que tem um balcão na frente, que faz procuração, reconhece firma, assina o documento de venda do carro na frente de um servidor, de um escrevente do cartório, e ele vai então autenticar, reconhecer a sua assinatura na presença. Ora, aqui no Distrito Federal, por exemplo, esse ato aí, ele tem um custo aí de R$ 4,85, mas nesses R$ 4,85, ele entrega uma segurança não só à senhora que fez a pergunta, mas a toda a sociedade, de que aquela pessoa vendeu aquele carro para alguém. O nosso serviço é oferecer segurança e, por consequência, paz social. Por exemplo, alguém tem desejo de alguém que, quando ele morrer, que o patrimônio dele seja dividido de tal forma, né? Se ele tiver lá herdeiros necessários, por exemplo, ele tiver filhos, metade obrigatoriamente tem que ser destinada a esses filhos, mas a outra metade ele pode deixar livremente para quem ele quiser. E qual a forma mais segura de fazer isso? Indo a um cartório de notas e promovendo a lavratura de um testamento público, em que ele vai dizer a um tabelião e duas testemunhas que, para após a morte dele, a vontade é que o patrimônio seja dividido dessa tal forma. Inclusive, esse tabelião, se ele vir
que a pessoa pretende alguma disposição que seja contrária à lei, ele vai impedir que tenha essa disposição ou vai adequar a vontade da pessoa aos ditames da lei. Ou seja, o cartório de notas vai oferecer segurança de que a vontade daquela pessoa será cumprida, né? E claro, será cumprida depois que essa pessoa estiver morta, né? Quando então não tem nem oportunidade de chamar essa pessoa para confirmar a vontade. Olha a importância do cartório de notas. Na compra e venda de imóvel com financiamento, esse tabelião analisa a situação do vendedor do imóvel, até para dizer ao comprador sobre os riscos que há em razão de, ele analisa a certidão de ônus e matrícula daquele imóvel, para dizer ao comprador, eventualmente uma pessoa leiga, acerca de risco que ele pode estar assumindo ao comprar aquele imóvel. Esse é o nosso papel, é semear segurança jurídica e paz social. E a gente faz isso muito bem, tanto que, por exemplo, vamos olhar aqui no Distrito Federal, nós temos aqui centenas de milhares de imóveis com matrícula em cartório de imóveis e temos imóveis também, aqueles chamados irregulares, que estão à margem dos cartórios. A gente tem notícia de problema aqui com imóvel desses que estão fora dos cartórios. Dos que estão dentro dos cartórios, há quase que uma absoluta segurança sobre a legitimidade dos negócios, sobre que quem se apresenta como proprietário é realmente o proprietário, sobre a possibilidade de verificar todos os riscos, os ônus que existem naquele imóvel. Então, o nosso serviço, o fim dele é oferecer paz na sociedade, segurança jurídica. Estamos aqui com o Dr. Bernardo Kesi e Cristiano Cassetari para falar sobre a Lei 14.382. Olá, Dr. Bernardo. Olá, Dr. Cristiano. Quais alterações a Lei 14.382 causou ao registro de imóveis e civil? A Lei 14.382 de 2022 trouxe várias inovações dentro do universo notarial e registral, alterando substancialmente os registros públicos, em várias questões gerais e questões específicas também de cada uma de suas especialidades. Sobre o registro civil das pessoas naturais, nós tivemos importantes inovações, que é a possibilidade de alteração de prenome e sobrenome diretamente no cartório. Isso vem trazer para a população brasileira uma facilidade enorme, porque antes a maioria desses procedimentos era realizado no Poder Judiciário e não tinha permissão legislativa para que ele pudesse ocorrer. E dentro do mundo moderno que nós vivemos, muitas pessoas, ou insatisfeitas com o seu prenome, ou querendo incluir um sobrenome do cônjuge depois do casamento, porque à época não incluiu e se arrependeu, ou até mesmo o inverso, né? Incluiu e se arrependeu, gostaria de excluir. Então, é uma lei que traz importantes modificações para dar, primeiro, para o cidadão a liberdade, né, com relação ao seu próprio nome, a sua própria denominação, como ele é conhecido na sociedade, e também de facilitar o procedimento para que o mesmo seja realizado diretamente no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial, né, sem a necessidade de ter todo o trâmite do Poder Judiciário dentro das ações judiciais, que demandam sempre um determinado tempo para as soluções, né? Não é, Bernardo? E para o registro de imóveis, o que você destaca de importante? Boa, Cassetari. Eu acho que o registro de imóveis ele também ganhou muita extrajudicialização. A regularização da propriedade vai ser possível também por meio da adjudicação compulsória extrajudicial, que é um procedimento que forma um processo administrativo pelo qual o título é formado a partir da confirmação pelo oficial da vontade de vender, de quem são as partes e da identificação do imóvel. A gente tem o cancelamento extrajudicial de compromisso, novas modalidades de organização da propriedade, como a incorporação de casas e lotes isolados, geminadas, né? E nós temos aí uma série imensa de alteração por conta do processo de digitização do registro, em que envolve a certidão, envolve o título, envolve uma qualificação dos extratos
para que o cidadão possa ter um ambiente virtual mais próximo ainda do registro de imóveis, já amparado em muita coisa que já era feita, né? Muito se fala a MP dos cartórios, força os cartórios a se tornarem digitais. Isso é uma falácia, os cartórios já eram digitais, já havia regulamentos do CNJ, trazendo toda a digitização, a certidão eletrônica. O CRC faz isso há muito tempo, a certidão do registro civil de pessoas naturais já é emitida há muito tempo de maneira online. A mesma coisa no registro de imóveis. O que a lei fez foi, digamos assim, não trazer isso por normas da Corregedoria Nacional, mas trazer isso na lei de uma maneira orgânica, estruturada, permanente, que torne possível a efetividade desses serviços de maneira perene ao cidadão. O cidadão conseguir acessar o cartório 100% digital de norte a sul, com toda uma previsibilidade dentro do sistema eletrônico de registro público. E uma outra coisa também que a gente precisa corrigir é de que a lei forçou os cartórios a se tornarem digitais porque o projeto partiu dos próprios cartórios. O registro de imóveis organizou, junto com o registro de títulos e documentos e logo depois com a adesão importante do RCPN, do Registro Civil de Pessoas Naturais, um projeto que modernizou a 6.015, que também não está salvo de críticas, mas certamente tem muito mais benefícios do que malefícios em relação às estruturas do que são essas instituições e a importância delas para o Brasil, para o cidadão, para a efetivação dos direitos da cidadania. O que é o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, o SERP? Como explicou o Dr. Bernardo, uma unificação normativa dentro da legislação acerca das centrais eletrônicas, né? Como ele bem ressaltou, a questão da informatização dos cartórios, ela já é antiga, né? Me recordo que a primeira central, ela teve o seu ponto de partida de criação, né? Isso há mais de 10 anos, né? Foi em 2012. Então, de lá para cá, muito se fez em termos de informatização para aproximar o usuário do cartório à serventia, né? Porque todos nós sabemos que no registro civil das pessoas naturais, por exemplo, às vezes a pessoa nasce num determinado estado, ao longo da sua vida muda de cidade, muda de estado, muda de região, né? E aí o seu casamento vai ser feito em outro cartório. E ela precisa acessar a sua documentação originária, né? Então, nada mais cômodo do que estar no seu próprio município de domicílio e conseguir num cartório ali daquela localidade, né, o atendimento para que seja feito demandas para os cartórios de outras cidades e de outros estados, né? Isso facilita em demasia, facilita muito. Agora, como disse o Dr. Bernardo, essa normatização era feita por normas administrativas, né? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, avançou muito ao longo desse período para permitir que isso que nós temos, né, de informatização se tornasse uma realidade. E essas centrais foram criadas pelos próprios cartórios, né, os próprios cartórios que a administram, né, e fazem sempre um esforço para que todo o país esteja interligado por meio dessas centrais. Então, a grande questão é que hoje a lei traz, dentro de uma lei, né, de uma norma, aquelas regras que já existiam ao longo do tempo das centrais eletrônicas, né, mas por normas administrativas, agora, né, criadas por lei, e também, claro, modernizando, né, dentro da real necessidade que nós temos para a sociedade atual, né? À medida que o tempo vai passando, as necessidades vão sendo alteradas, vão sendo modificadas, né? Então nós vamos ter a oportunidade justamente dessa interligação sempre se fortalecer, sempre crescer, né? E todas as especialidades hoje têm essas centrais eletrônicas, né? Todas elas operam nessas centrais eletrônicas e todas elas cada vez mais querem implementar novos serviços para permitir que a população brasileira possa se utilizar disso. Então foi uma grande ferramenta importante
para que essa realidade da informatização, que já ocorre a longa data, se mantenha, né, mas também se perpetue ao longo do tempo e se aperfeiçoe, né, cada vez mais. Não é, doutor Bernardo? Exato, Cacetari. A gente tem agora com o SERP um ponto único de acesso pelo cidadão aos cartórios de registro público. Então, ele vai poder entrar no portal, eu falo vai poder porque a gente está aguardando a regulamentação da Corregedoria Nacional, conforme previsão da lei. O cidadão ele vai entrar em um portal único e de lá ele vai conseguir fazer serviços com os cartórios de registro civil de pessoas naturais, com os títulos e documentos, mandar uma notificação extrajudicial, arquivar a ata de condomínio dele, pegar uma segunda via da certidão de casamento, fazer um registro de um título, visualizar uma matrícula de imóvel, tudo num portal único. Então, o SERP é esse ponto de entrada do cidadão com o cartório e do cartório com o poder público. Porque, por exemplo, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens também se acopla ao SERP. O NR, que é o Operador Nacional de Registro, que opera o SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que interliga todos os cartórios de imóveis, também estará o NR e o SREI conectado com o SERP. Então a gente está falando de conectividade, de interoperabilidade, de facilitação de acesso. E todos os prazos foram diminuídos também na prestação desses serviços em benefício da população. Mudamos a lógica do papel de 1973, em que tudo era papel, e migramos para uma lógica do documento eletrônico que pode ser materializado, ele pode ser impresso ao cidadão, mas a regra passa a ser o arquivamento virtual. É mais economia de papel, é mais sustentabilidade para o mundo, para a gente não precisar imprimir tanto papel, e mais eficiência, porque você consegue fazer 100% dos serviços pela internet. E esse fluxo caminha no mesmo sentido do mundo, que hoje a gente tem a digitização, que algumas pessoas chamam de digitalização, mas o termo técnico certo é digitização, que é uma expressão que abarca essa migração dos processos físicos e impressos para o mundo virtual. Esse é o espírito da lei nova. Por isso que ela é importante, porque coloca no âmbito federal, na lei, as boas práticas que os cartórios já vinham adotando, com algumas inovações importantes, como as que estamos falando aqui também. A Eliane Araújo, de Chapuri, no Acre, quer saber quais eventos da vida civil podem ser vertidos em ata notarial e qual o procedimento para realizar. A ata notarial é um documento público de autoria do tabelião, né? Perceba que quem é o autor da ata notarial é o tabelião. Ora, vamos falar de uma forma bem simples. Ata notarial é um documento em que o tabelião certifica que um determinado fato aconteceu ou existe ou se mostra de tal maneira. Então é um documento que vai ser utilizado por qualquer pessoa interessada como uma prova quase que irrefutável. É um documento que ele retrata em texto algo que existe no mundo real. Ele então permite que a pessoa se sinta segura de que aquilo que ela pretende demonstrar já está demonstrado por um documento público, produzido por um tabelião, que recebeu uma delegação para dizer isso do próprio Estado. A ata notarial, ela pode ser usada, por exemplo, para eu certificar que determinada pessoa exerce posse em um imóvel por tanto tempo. Então, em vez de essa pessoa depois ter de iniciar um processo judicial para provar essa posse de uma forma demorada, com elevados custos, ela já produz essa prova a partir de um documento que é produzido não por ela, mas pelo tabelião. Não é ela que vai dizer que ela exerce posse por tanto tempo, não é mera declaração dela, mas é uma certificação feita pelo tabelião. E há outras, várias hipóteses da ata notarial. Por exemplo, para certificar o conteúdo de uma postagem em uma rede social, né? Nós estamos em
em tempo aí em que há postagens que podem, por exemplo, até causar injúria, difamação contra alguém. E a pessoa precisa fazer prova de que houve aquela postagem. O tabelião vai certificar que acessou a rede social tal, no número tal, ele não precisa dizer que a autoria, né, que a titularidade é de fulano, não necessariamente, que o número é tal, e que o número tal fez uma postagem com esse conteúdo. Então já está feita a prova, depois se apagar, não vai ter prejuízo, porque está produzido um documento público chamado ata notarial, que vai ficar arquivado eternamente no cartório, que houve naquela postagem. Eu preciso demonstrar o conteúdo de um site, para, por exemplo, eu me valer de uma garantia, ou de que me foi feita uma proposta, eu peço a um tabelião para certificar que existe aquilo no mundo digital. O tabelião vai, pela ata notarial, dizer que aconteceu aquele fato, o que acontece, e que o conteúdo dele é esse. Isso já será uma prova pré-produzida. E aí, a criatividade humana ela vai estabelecer as várias hipóteses em que uma ata notarial será importante para alguém. Eu tenho visto ata notarial para certificar conteúdo de postagem em rede social, conteúdo de e-mail, conteúdo de site, situação em que um imóvel é devolvido no final da locação, para atestar a situação de um movimento grevista. Nós já fizemos algumas atas, várias atas notariais, para certificar qual é a situação de um movimento grevista, né? E claro, o tabelião ali, ele é absolutamente imparcial. Ele vai lá só para, com os seus sentidos, testemunhar um fato e escrever esse fato em um documento público. Aí o uso dele vai ser por quem se interessar por isso, mas o tabelião ele vai lá, inclusive se a pessoa que requereu a ata notarial não se conformar com aquilo que o tabelião certifica, não há, vamos dizer, um arrependimento, né? E nem há como pedir para que seja em um outro sentido. Ele é uma pessoa absolutamente imparcial na produção da ata notarial. Assembleias, tem várias assembleias de sociedades, de condomínio em que as pessoas hoje vêm requerer a presença de um tabelião para certificar tudo que ocorreu ali naquela assembleia. Então, é um documento produzido pelo tabelião em que ele atesta que um determinado fato ocorreu de tal forma. A Lei 14.382 mudou a regra para alteração de nome de recém-nascido, prenome após a maioridade, inclusão de sobrenome familiar e inclusão e exclusão de sobrenome de casado. O senhor pode explicar como era, como ficou e qual o procedimento? Muito bem. Primeira questão importante de ser abordada é que o nome é gênero que compõe uma série de elementos. Os elementos do nome são prenome, sobrenome, né? O agnome, por exemplo, para diferenciar pessoas que têm os mesmos nomes, né? Filho, Júnior, tá? Isso chama-se agnome. Então, Cristiano Cassetari, que é meu nome, né? Cristiano é meu prenome e Cassetari sobrenome, né? O indicativo da família da qual eu pertenço. A mudança de nome como um todo sempre foi tratada pela Lei de Registros Públicos como algo excepcional, né? Uma evolução da legislação acerca dessa questão é de que o nome era imutável, não podia ser alterado em hipótese alguma. O receio de alteração de nome era sempre as fraudes que eventualmente poderiam acontecer. Imagine, por exemplo, uma pessoa que esteja na sociedade devendo para vários credores e de repente ela altera o nome para ter uma ficha limpa, vamos dizer assim, né? E começar uma vida nova sem a necessidade de honrar esses compromissos. Porém, se percebeu ao longo do tempo que várias situações importantes de mudança de nome precisam acontecer, né? E que já estava, inclusive, expresso de maneira esparsa na legislação como um todo, né? Vou dar um exemplo clássico que é o casamento. Quando a pessoa casa, ela tem a faculdade de incluir o sobrenome do cônjuge ao seu nome. Aí ela já está tendo uma alteração de nome e a lei permitindo que isso ocorra, né? Então, essas situações trouxeram uma imutabilidade relativa para o nome, né? Relativa em que sentido? Situação excepcional
que precisa ser justificada, né? E a grande maioria delas precisava passar pelo Poder Judiciário, precisava passar pelo crivo do judicial. Então, queria mudar, tinha que entrar com uma ação judicial para que, por meio de uma sentença, fosse deferido. Claro, algumas situações começaram a se resolver extrajudicialmente. Esse caso do casamento é o mais clássico, né? Mas nós temos outros, por exemplo, situações de erro de grafia, né? Em que a pessoa passou, com uma mudança que teve na Lei de Registros Públicos alguns anos atrás, a ter a possibilidade de ir no cartório e dar entrada no procedimento de retificação extrajudicial, né? Por exemplo, a pessoa está registrada como Cláudio, né? Cláudio não existe, né? Foi um erro de grafia. Um sobrenome italiano, como o meu, por exemplo, que tem dobra de consoante, o ascendente, o pai, a mãe, foi registrado, né, ali colocado como o nome correto, com 2 consoantes, né, 2 T's, por exemplo, e aí o filho é registrado com T só, o mesmo sobrenome escrito de forma diferente, né? Então, isso se chama erro de grafia. E essa questão passou a ser possível de ser resolvida administrativamente no cartório, né? E isso abriu um flanco muito grande, porque se criou dentro do Registro Civil das Pessoas Naturais a retificação extrajudicial, né? Que percebeu o legislador, o próprio Poder Judiciário, né? Da força, da capilaridade do Registro Civil das Pessoas Naturais para auxiliar o Poder Judiciário nessas demandas e nessas questões. Então, de lá para cá, só cresceu a quantidade de hipóteses, né, de situações de alteração de nome ser feita diretamente no cartório. Uma delas, por meio de um provimento do CNJ, que se adequando a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, baseada em convenção internacional, do qual o Brasil aderiu, é signatário, né, se permitiu que a pessoa transgênera pudesse mudar o prenome e o gênero diretamente no cartório. E veja que é uma mudança bem significativa, né, porque a pessoa muda o gênero do nome, além de mudar, né, o prenome, muda o gênero dele. Então, é uma mudança assim, bem significativa. E, claro, se estabeleceu dentro desse procedimento a necessidade de informação dos órgãos públicos para que tenha ciência, né? O órgão que emite o RG, o órgão que emite o título de eleitor, o órgão que emite o CPF, o órgão que emite o passaporte, para tomar conhecimento de que uma alteração, né, bem substancial do nome aconteceu na vida dessa pessoa. E aí, com isso, então, a lei que nós estamos comentando, ela veio apenas coroar todo esse histórico que eu coloquei aqui para permitir que situações que antes já eram permitidas, algumas por provimentos, normas administrativas do CNJ, e outras que não eram permitidas, mas que era um reclamo da sociedade, que não precisasse ir até o Poder Judiciário por conta de toda a questão, né, envolvida da máquina judicial em termos de demora com relação à prestação jurisdicional, que aquilo pudesse ser feito diretamente no cartório. E aí eu vou dar um exemplo maior, que é o arrependimento do prenome dado ao filho. Quantas pessoas voltam no cartório para dizer, olha, me arrependi, né, o prenome que eu dei aqui para o meu filho, gostaria que fosse modificado, né? Não podia, tinha que ir para o judiciário. Muitas vezes, o homem, que geralmente é quem vai fazer o registro do nascimento, né, tinha combinado uma coisa com a mãe, e na hora do registro muda de opinião e unilateralmente decide registrar o filho com outro prenome, e aí a pessoa, às vezes, né, ainda no hospital, tudo, não teria o que fazer. Então, abriu-se um prazo de 15 dias do registro, que havendo consensualidade, é importante deixar isso claro, se não há consensualidade vai ter que ir para o judiciário, né, entre o pai e a mãe, é possível dar entrada nesse procedimento diretamente no cartório para se requerer a retificação extrajudicial. Na questão do casamento, uma questão muito interessante é a possibilidade de você incluir sobrenome do cônjuge depois que casou. Então vejam, pessoas que casaram, não incluíram o sobrenome, se arrependeram e aí querem incluir sem divórcio. Isso é possível da entrada diretamente no cartório. E o inverso também.
né? A pessoa incluiu o sobrenome do cônjuge, se arrependeu, sem divorciar, quer excluir esse sobrenome. Isso também é possível. Resolveu-se algo que já era normatizado anteriormente, sobre a questão da viuvez, né? Porque a morte extingue o vínculo matrimonial, só que a viúva ou o viúvo permanecia com o nome de casado. Então agora tem a opção, né, de voltar a usar o nome que tinha antes do casamento. Como eu disse, isso já era dado por norma administrativa, agora vem descrito na lei, né? A união estável, que também não era normatizada, passou a ser. Então, pessoa que vive em união estável pode também incluir o sobrenome do companheiro, pode também excluir o sobrenome do companheiro diretamente num cartório de registro civil das pessoas naturais. E outra modificação muito substancial é a possibilidade de incluir sobrenomes de pais, avós, bisavós que a pessoa não tinha. Quantos de vocês, por exemplo, podem ter o sonho de ter o sobrenome de um avô ou de uma avó que vocês não possuem no seu nome, né? Isso agora é possível fazer diretamente no cartório. Ainda que esse sobrenome do avô ou da avó não esteja no nome do pai ou da mãe. Olha que interessante. Então, estando ou não estando, é direito da pessoa, ela pode também requerer essa modificação. Então, veja que tudo isso veio no sentido de tirar do Poder Judiciário a exclusividade da administração desse pedido, para que o cartório pudesse auxiliar, pudesse ajudar e facilitar a população nesses termos. A Lei 14.382 mudou a regra para alteração de nome de recém-nascido, prenome após a maioridade, inclusão de sobrenome familiar e inclusão e exclusão de sobrenome de casado. O senhor pode explicar como era, como ficou e qual o procedimento? O procedimento é feito diretamente no cartório, onde a pessoa vai assinar um requerimento, então tem que ser a própria pessoa, tá? Sendo menor o responsável que irá assinar, né, por esse menor. Quando eu digo menor, me refiro ao menor de 16 anos, tá? Se for menor entre 16 e 18, o menor também vai ter que anuir nesse caso, tá? Feito esse requerimento, inicia-se o processo de retificação, que tem que ser instruído com a documentação pertinente. Ah, mas qual é a documentação? Fica complicado enumerar aqui as documentações, primeiro porque são muitos os procedimentos que nós tratamos aqui. Então nós temos que pensar, qual é o procedimento que eu desejo? O procedimento que eu desejo é incluir um sobrenome do meu avô que eu não tenho. Então o que vai precisar? Vai precisar da certidão da pessoa para comprovar que o nome do avô dela é aquela pessoa, né? E uma certidão desse avô atualizada para mostrar que esse avô não mudou de nome, ainda tem aquele mesmo nome que está no assento do pretendente, do requerente aí a modificação, né? Então, para cada hipótese, pensar justamente nessa documentação. A pessoa está casada e quer excluir o sobrenome do cônjuge. Então, ela vai precisar basicamente da certidão de casamento e do requerimento que ela deve realizar e deve fazer, né? Feito isso, paga-se as taxas vigentes para esse procedimento, né, que é infinitamente menor do que o custo de um processo judicial, e tão logo ele termina, é averbado à margem do termo essa decisão da modificação, a exemplo do que ocorre com as decisões judiciais, e já é emitida uma nova certidão onde a pessoa pode ter acesso aos seus documentos, tá? Na mudança de prenome, que eu havia mencionado, é importante dizer que a mudança de prenome só pode ser feita para pessoa maior, tá? Então tem que ter mais de 18 anos, né? As inclusões de sobrenome aí podem ser feitas para pessoas menores, mas mudança de prenome só pessoa maior. E essa mudança de prenome vai exigir que sejam encaminhadas para os órgãos públicos, como eu havia dito, as comunicações. Então é necessário levar para o cartório os documentos que a pessoa possui, né? O RG, o CPF, o título de eleitor, se homem, carteira de reservista, né? Passaporte, para que todas as comunicações possam ser encaminhadas pelo cartório que origina essa modificação. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa,
temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!